Oi, meus amores! Hoje estou trazendo para vocês Mary Marblin. Espero que gostem. Quero também agradecer aos novos membros do canal, Lili, Elisângela e Tássia. Muito obrigada por apoiarem o canal. Se você também quiser se tornar membro, é só clicar no botão Seja Membro. E se não puder, não tem problema. É só deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso também ajuda muito o canal a crescer. Então, sem mais enrolação, um beijo para todos vocês e vamos para o vídeo. No dia 22, enquanto voltava para casa, um estudante do bairro Erie, em Myeom, encontrou algo inesperado em seu caminho, uma grande bolsa de dinheiro. Dentro dela havia milhares de dólares. Apesar da surpresa, Lee, o estudante, não hesitou em pegar a bolsa e levá-la diretamente à delegacia mais próxima. Ao mesmo tempo, o dono da bolsa, o Sr. Ju, foi encontrado desmaiado na calçada, a apenas 50 metros do local onde a bolsa estava. Ele foi socorrido por paramédicos após a denúncia de um pedestre e levado ao hospital. Quando o Sr. Ju recuperou a consciência, mostrou sua gratidão ao prometer recompensar Lee pela atitude. No entanto, Lee recusou educadamente, explicando que só tinha feito o que qualquer pessoa deveria fazer. Essa resposta simples e direta impressionou tanto os policiais quanto a família do Sr. Ju. Reconhecendo a nobreza da ação, a delegacia de Myeom entregou a Lee um certificado de excelência, destacando-o como um exemplo de estudante exemplar. A notícia de sua boa ação se espalhou rapidamente, levando muitos a apelidá-lo de Anjo de Natal. Durante a entrega do certificado, fotógrafos pediram que Lee se aproximasse mais do chefe da polícia e sorrisse para a foto. Apesar das instruções, Lee permaneceu imóvel, demonstrando um nervosismo evidente. Ele parecia desconfortável com toda a atenção. Alguns anos depois, na escola, uma colega chamou por Lee, que a atendeu com um sorriso simpático, mas ligeiramente confuso. Ao se virar, percebeu que ela estava tirando uma foto dele. Quando ela se sentou, Lee perguntou em tom curioso se ela tinha tirado uma foto sua sem permissão. A colega confirmou casualmente, comentando que a foto havia ficado boa. Intrigado, Lee pegou o celular dela e percebeu que ela estava enviando a foto para outra pessoa. Ela explicou que um amigo de sua escola anterior não acreditava que eles eram colegas e que, como Lee não tinha redes sociais, essa era a única forma de provar. Lee respondeu sério, dizendo que não precisava provar nada a ninguém. A colega continuou a provocá-lo, chamando-o de mascote de Myeom e anjo do bairro Erie. Lee, claramente irritado, perguntou por que estavam usando esses apelidos para ele. Nesse momento, outro amigo se aproximou, chamando-o de Anjo, com um sorriso divertido, e brincou que Lee estava ficando mais esperto. Confuso, Lee pediu explicações, mas logo se deu conta de que estavam apenas provocando. Mudando de assunto, o amigo de Lee, com um sorriso provocador, sugeriu que aquele era o momento perfeito para algo: praticar mais fotografia. Lee, confuso, franziu a testa, perguntando do que ele estava falando. O amigo, então, revelou com um ar de diversão que tinha ouvido rumores de que queriam usar Lee como garoto propaganda no site da escola. A informação pegou Lee completamente de surpresa. Ele ficou imóvel por alguns segundos processando a notícia antes de reagir com indignação. Questionou, irritado, porque ele era o último a saber sobre algo tão importante. O amigo, sem perder a oportunidade de brincar, se defendeu de maneira casual, dizendo que acabou de ouvir isso quando foi à diretoria entregar o celular. Enquanto Lee tentava digerir a situação, os outros amigos que estavam por perto começaram a rir e a provocá-lo, chamando-o repetidamente de garoto propaganda. O apelido o irritou ainda mais. Ele soltou um suspiro longo e pesado, levantando-se de repente e anunciando em um tom determinado que precisava ir até a diretoria imediatamente. A provocação não parou por aí. Um dos amigos, rindo ainda mais, zombou de sua seriedade, perguntando se ele ia lá protestar. Sem responder, Lee simplesmente saiu em silêncio, com os passos firmes e o olhar decidido. Assim que ele desapareceu no corredor, os amigos continuaram com as brincadeiras, rindo e comentando que Lee, por mais que tentasse, não seria capaz de recusar o papel, já que era naturalmente dócil e acabava sempre cedendo. Enquanto caminhava pelos corredores, Lee refletiu sobre como as coisas tinham ficado agitadas desde que começou o ensino médio. Ele havia imaginado que seria um período tranquilo, mas agora sentia que precisava impor limites antes que a situação fugisse do controle. Quando Lee entrou na sala da diretoria, foi recebido pela professora que sorriu aliviada ao vê-lo.
Ela explicou que um novo aluno, que nunca havia frequentado as aulas devido a uma doença, finalmente começaria a participar das atividades da turma naquele dia. Ela pediu a Lee que desse as boas-vindas ao recém-chegado e o ajudasse a se enturmar. Lee observou o novo aluno chamado Baek Yujeon e percebeu imediatamente que ele era extremamente pálido. A professora mencionou que Yujeon era novo na cidade e provavelmente não conhecia ninguém, por isso confiava em Lee para apresentá-lo aos colegas. Antes de sair para uma aula, a professora ainda destacou que Lee era uma pessoa confiável e seria de grande ajuda. Notando que a professora começava a dar detalhes sobre sua reputação, Lee rapidamente mudou de assunto, sugerindo que ela deveria se apressar para a aula. Com isso, ele segurou o braço de Yujeon e o puxou levemente para fora da sala. A ação foi um reflexo natural, mas deixou Yujeon desconfortável, quase assustado. Enquanto saíam, a professora reforçou que Lee deveria cuidar bem do novo aluno. Já no corredor, os dois caminhavam lado a lado, mas a proximidade parecia incomodar Yujeon. Enquanto isso, Lee, perdido em pensamentos, refletia sobre o motivo de sua visita à diretoria. Ele tinha ido para questionar sobre as fotos promocionais, mas no final não conseguiu dizer uma palavra sobre o assunto. Ele suspirou, frustrado consigo mesmo. De repente, Yujeon quebrou o silêncio, chamando Lee de maneira direta. O tom sério do garoto chamou a atenção de Lee, que olhou para ele, ainda segurando seu braço, e perguntou o que estava acontecendo. Com uma expressão séria e autoritária, Yujeon reclamou, dizendo que não gostava que o tocassem e ordenou que ele o soltasse. Lee, um pouco surpreso com o tom direto, soltou o braço de Yujeon imediatamente. Com um sorriso sem graça, ele pediu desculpas, justificando que tinha sido um ato automático. Mas por dentro, os pensamentos de Lee o traíam. Ele estava confuso com a reação do outro garoto. Para Lee, Yujeon era tão magro que mal parecia que ele estava segurando algo. A rigidez nas palavras do novo colega o deixou desconfortável. Ainda sem perceber que seus gestos poderiam ser mal interpretados, Lee pegou novamente a mão de Yujeon como se estivesse inspecionando algo. Isso deixou Yujeon ainda mais confuso. Antes que pudesse dizer algo, Lee afastou esses pensamentos e sugeriu com um tom tranquilo que apressassem o passo, já que faltavam apenas 2 minutos para o sinal tocar. Yujeon, porém, foi direto em sua resposta. Com o mesmo tom sério, ele descartou a ideia, dizendo que odiava correr. Lee, claramente desconcertado com a recusa, tentou explicar que não era permitido correr nos corredores, mas que ele só estava alertando para que chegassem a tempo. Mesmo assim, Yujeon parecia completamente indiferente. Andando lentamente, ele comentou de forma casual que não fazia diferença. Segundo ele, os professores nem entravam na sala logo após o sinal, então não importava se atrasassem. Para ele, se Lee estava tão ansioso, poderia simplesmente ir na frente. Lee, contudo, não parecia à vontade com a sugestão. Ele explicou, sincero, que a professora havia pedido para cuidar bem de Yujeon e que não podia deixá-lo sozinho, especialmente em seu primeiro dia. Yujeon tirou a máscara que usava e, com um tom irritado, respondeu que as prioridades de Lee eram irritantes e que ele deveria simplesmente ir. O tom bravo e impaciente o fez suspirar enquanto olhava para o garoto. Mas Lee, sem se deixar intimidar, se aproximou novamente. Com um olhar calmo, mas determinado, ele agarrou a alça da mochila de Yujeon, indicando que faria isso para evitar tocá-lo diretamente. O gesto, embora tranquilo, deixou Yujeon visivelmente confuso. Ele arqueou as sobrancelhas como se estivesse processando a atitude inesperada, mas acabou confirmando de forma resignada, sem protestar. Depois que o sinal tocou, Lee chegou à sala de aula a tempo, ofegante e suando devido à correria. Assim que entrou, seu amigo não perdeu a oportunidade de provocá-lo com um sorriso debochado, relembrando um episódio do passado em que Lee havia se atrasado no ensino fundamental e ficado tão chateado que não conseguiu dormir por 2 dias. Ele ainda mencionou que Lee chegou a chorar naquela ocasião. Lee preferiu não responder e ficou em silêncio, apenas virando-se para Yujeon, que estava logo atrás dele, e o chamou para entrar também, avisando que o professor chegaria em breve. Yujeon, confuso, perguntou de quem Lee estava falando, já que parecia não entender o contexto. Lee explicou rapidamente que se referia ao dono do lugar vazio na sala, indicando que era Yujeon quem ocuparia aquele espaço. Irritado e claramente desconfortável, Yujeon reclamou sobre ter sido arrastado até ali, acusando Lee de machucar seu braço. Mesmo assim, Lee ignorou as reclamações e seguiu em frente. Ao chegarem na sala, Yujeon perguntou com um tom irritado
onde seria seu lugar. No entanto, antes que pudesse continuar, vários alunos se aproximaram dele de maneira empolgada, bombardeando-o com perguntas. Eles queriam saber por que ele tinha demorado tanto para aparecer nas aulas e especulavam se ele havia estado doente ou sofrido um acidente. A aproximação exagerada claramente incomodou Yu-Gi-Oh!, que reagiu colocando sua máscara facial de volta, tentando manter uma certa distância. Lee, percebendo a situação, tentou acalmar os colegas. Ele pediu para que todos se afastassem e sugeriu que deixassem as apresentações para depois da aula, argumentando que Yu-Gi-Oh! Precisava de um momento de tranquilidade. Contudo, Yu-Gi-Oh! Não parecia muito disposto a relevar o comportamento dos outros. Ele reclamou em voz alta que ainda estava irritado com Lee, e no meio de sua fala, seu tom de voz mudou para algo sombrio e ameaçador. Ele comentou que aqueles alunos pareciam stalkers, aproximando-se dele como se fossem animais selvagens, e que ficavam vigiando-o enquanto fingiam estudar. A situação estava o deixando tão desconfortável que ele chegou a afirmar que algo assim seria o suficiente para fazê-lo abandonar a escola. Depois de expor sua frustração, Yu-Gi-Oh! Voltou a um tom mais tranquilo, pedindo educadamente para encontrar seu lugar. Com isso, ele se afastou dos colegas, suspirando profundamente enquanto os outros alunos o observavam em silêncio, intrigados com sua atitude e comportamento incomum. Muitos começaram a se perguntar, em pensamento, o quanto Yu-Gi-Oh! Era um garoto estranho. O professor entrou na sala com uma expressão desconfiada, perguntando para os alunos se estavam planejando alguma coisa. Em seguida, ele pediu que todos se apressassem e se sentassem em seus lugares. Os estudantes obedeceram rapidamente, enquanto o professor seguia em direção à sua mesa, comentando sobre o frio na sala e questionando se alguém havia desligado o aquecedor. Enquanto isso, Lee, sentado em seu lugar, refletia de forma irônica que o clima frio ali não era causado pelo aquecedor, mas pela atmosfera tensa que se formou no ambiente devido a Yu-Gi-Oh! Ele lançou um olhar discreto para Yu-Gi-Oh!, que estava sentado ao seu lado, e pensou sobre o comportamento do colega. Para Lee, era verdade que a turma agiu de forma um pouco estranha, mas ninguém tinha a intenção de machucar Yu-Gi-Oh! Ainda assim, ele considerava que as palavras do garoto tinham sido exageradas. Ele concluiu em seus pensamentos que Yu-Gi-Oh! Parecia ser alguém problemático. Lee continuou analisando a situação, refletindo que Yu-Gi-Oh! Provavelmente tinha dificuldade para se ajustar à vida escolar. Afinal, além de começar na escola mais tarde que os outros, ele não conhecia ninguém ali. Observando de relance, Lee viu quando Yu-Gi-Oh! Começou a tirar um caderno da mochila, e então desviou o olhar para a frente da sala, tentando afastar aqueles pensamentos. Enquanto voltava sua atenção para o professor, Lee não conseguia evitar pensar que Yu-Gi-Oh! Provavelmente ficaria bem por conta própria. Mas ao mesmo tempo, ele se perguntava por que estava tão preocupado com alguém que acabou de conhecer. No fundo, Lee se sentia aliviado por Yu-Gi-Oh! Estar atraindo a atenção de todos, algo que costumava acontecer com ele. Para Lee, isso era uma vantagem, e ele concluiu que, no final das contas, a situação podia até ser boa para si mesmo. Na manhã seguinte, antes que Lee pudesse sair de casa, sua mãe o chamou. Enquanto ajustava o cabelo, ela comentou que talvez se atrasasse naquela noite, explicando que precisaria ir a uma reunião de pais. Lee, um pouco confuso, perguntou se a reunião seria mesmo naquele dia, e mencionou que isso explicava por que ela parecia tão grudada no celular nos últimos dias. Sorrindo e suspirando, sua mãe admitiu que preferia não ir por conta do trabalho, mas que os outros pais insistiram para que ela estivesse presente, especialmente porque queriam conhecer a mãe do Lee. Com um tom meio brincalhão, ela disse que era difícil recusar quando todos faziam tanta pressão. Lee, sem graça, pensou que sua mãe parecia estar de bom humor naquela manhã. Enquanto caminhava até a porta para sair, ele comentou que estava indo para a escola. Sua mãe, em tom descontraído, brincou que ele deveria considerar entrar em uma empresa de entretenimento, despedindo-se com um tchauzinho. Antes de sair, Lee lançou um aviso sério. Pediu que ela não fosse covarde durante a reunião e, principalmente, que evitasse consumir álcool. Sua mãe sorriu de maneira um tanto envergonhada e garantiu que não beberia, despedindo-o com uma leve urgência para que ele se apressasse. Já no corredor do prédio, enquanto caminhava, Lee pensava que provavelmente jantaria sozinho naquela noite. Ao passar por alguns apartamentos, ouviu as vozes de seus vizinhos e refletiu sobre a falta de isolamento acústico no prédio. Aparentemente, as paredes ali não eram nada à prova de som.
Na sala de aula, mais tarde, Lee estava apagando o quadro quando foi surpreendido por seu amigo, que o agarrou pelas pernas, parecendo desesperado. Lee, assustado, perguntou o que estava acontecendo. Com um olhar desolado, seu amigo confessou que tinha sido rejeitado novamente. Confuso, Lee perguntou se ele estava falando sobre Sukti, sua namorada, com quem tinha comemorado recentemente o aniversário de 22 dias de namoro. O amigo esclareceu rapidamente que não era sobre Sukti, mas sim sobre Yoo-geon. Ele sussurrou, apontando discretamente para o colega, explicando que havia tentado várias vezes se aproximar de Yoo-geon, mas sempre recebia respostas curtas e frias. Para piorar, em uma das tentativas, Yoo-geon simplesmente mandou ele catar coquinhos. Lee, visivelmente irritado, pediu que o amigo o soltasse. Assim que foi solto, Lee olhou para ele, percebendo o quanto o colega era grande, afinal, com 1,90 de altura, ele parecia intimidante. O amigo, no entanto, sorriu largamente e anunciou que, a partir daquele momento, todos iriam participar do desafio de falar com Baek e Yoo-geon. Todos pareciam tentar se aproximar de Yoo-geon, alguns perguntando sobre sua suposta doença, enquanto outros ofereciam ajuda de forma exagerada. Apesar das boas intenções, Yoo-geon respondia de maneira fria e direta, mantendo uma postura que afastava qualquer tentativa de interação. O amigo de Lee, falando em tom mais baixo, continuava explicando a situação. Ele comentou que Yoo-geon era o assunto de todas as conversas, simplesmente por ter estado doente. Para o amigo, os outros alunos estavam praticamente tratando Yoo-geon como se fosse alguém especial por conta disso. Ele ainda acrescentou com um tom especulativo que havia pesquisado sobre Yoo-geon e descoberto que ele parecia ter dificuldade em lidar com garotas, sugerindo que talvez fosse fraco com mulheres. Lee, observando a situação de relance, refletiu que talvez Yoo-geon apenas tivesse problemas para se comunicar com outras pessoas. Ainda assim, achou necessário sugerir algo ao amigo, perguntando de forma direta por que ele simplesmente não deixava Yoo-geon em paz, já que sabia dessas coisas. O amigo, com um sorriso zombador, respondeu que, como todos já tinham tentado se aproximar, agora era a vez de Lee. Lee, no entanto, recusou imediatamente, respondendo com frieza. Isso não convenceu o amigo, que insistiu, apontando que Lee provavelmente era quem mais havia falado com Yoo-geon até então. Lee, mantendo a seriedade, explicou que, mesmo que as pessoas quisessem se aproximar por curiosidade, era rude deixar isso tão evidente. Ele comentou que se Yoo-geon tivesse começado as aulas ao mesmo tempo que todos, ninguém teria dado tanta importância para ele. Lee destacou que era necessário dar tempo para Yoo-geon se ajustar, e que insistir demais acabaria tornando o interesse cansativo e desconfortável. O amigo ouviu tudo em silêncio, parecendo um pouco chocado com as palavras sérias de Lee, mas logo deu um sorriso zombeteiro. Com um ar de provocação, ele segurou Lee pelos ombros e o virou na direção de Yoo-geon, dizendo com ironia que Lee estava absolutamente certo, mas que ainda não havia feito nada para ajudar. Antes que Lee pudesse reagir, o amigo o empurrou com força na direção de Yoo-geon, gritando incentivos em tom de brincadeira, chamando Lee de gostosão e pedindo para ele atacar. Lee ficou completamente desesperado, tentando resistir, mas já estava de frente para Yoo-geon, antes que pudesse recuar. Yoo-geon o encarou com um olhar direto, perguntando de forma objetiva se agora era a vez de Lee tentar se aproximar. Lee permaneceu em silêncio, claramente desconfortável, enquanto percebia pelo canto do olho que seus amigos assistiam à cena de longe, claramente se divertindo com o embaraço dele. Yoo-geon observava Lee ao seu lado com uma expressão entediada. Em seus pensamentos, ele desejava que aquela situação acabasse logo. Ele parecia ter percebido o desafio que os outros alunos estavam fazendo para tentar se aproximar dele. Lee, por sua vez, tentava tranquilizá-lo, adotando um tom amigável e comentando que os colegas apenas queriam se aproximar, sem nenhuma má intenção. Ou, pelo menos, era o que ele esperava. Yoo-geon, no entanto, respondeu de forma séria e direta, interrompendo Lee sem rodeios. Ele perguntou se Lee tinha algo importante a dizer e pediu que ele simplesmente sumisse dali. A resposta deixou Lee completamente envergonhado, sentindo-se rejeitado. Ele pensou que Yoo-geon havia distorcido suas palavras e usado contra ele, mas decidiu que talvez isso fosse suficiente para satisfazer os outros alunos. Aproveitando a oportunidade, Lee tentou se desculpar pelo que tinha feito no primeiro dia de Yoo-geon na escola. Ele explicou que estava com pressa na ocasião e que, por isso, acabou arrastando Yoo-geon para a sala de aula sem aviso prévio,
sem realmente se preocupar com como ele se sentia. As palavras de Lee deixaram Yu-geon alarmado. Sua expressão mudou para uma mistura de surpresa e raiva enquanto ele começava a reclamar em voz alta, lembrando Lee de que foi por culpa dele que quase ficou doente. Para reforçar sua indignação, Yu-geon apontou para os hematomas em seu corpo, mostrando lugares onde estava machucado e comentando que até seus joelhos estavam inchados. Ele acrescentou que, se seus pais vissem aqueles ferimentos, certamente pensariam que ele estava sendo vítima de bullying. Diante das reclamações, Lee permaneceu em silêncio, sem saber como reagir. Percebendo isso, Yu-geon suspirou e disse que não importava mais, encerrando a discussão. Ele afirmou que estava cansado demais para continuar brigando e que, já que Lee havia se desculpado, era melhor ele ir embora. Lee, no entanto, se recusou a sair. Com um olhar sério, preocupado e até um pouco traumatizado pela situação, ele insistiu que pagaria pelo tratamento de Yu-geon, para que ele e seus pais não precisassem se preocupar com nada. A resposta de Lee pegou Yu-geon completamente de surpresa. Ele ficou pensativo, percebendo que o comportamento de Lee indicava que ele havia levado o comentário sobre bullying de forma extremamente séria. Para Yu-geon, era evidente que o tema era sensível para Lee. Depois de um momento de reflexão, Yu-geon chamou Lee para se aproximar. Lee, interpretando o gesto como um pedido para uma conversa mais próxima, abaixou-se com um sorriso e perguntou se Yu-geon queria ficar cara a cara. Quando Lee estava bem próximo, Yu-geon aproveitou a oportunidade para dar um leve peteleco na testa de Lee, encerrando a interação de forma inesperada. Lee ficou completamente desnorteado, sem entender o que havia acontecido. Yu-geon, observando a reação confusa de Lee, sorriu e comentou que ele parecia um idiota. Ainda confuso, Lee perguntou por que Yu-geon tinha dado um peteleco nele. Yu-geon então explicou, apontando para o cabelo de Lee, que ele estava cheio de poeira de giz. Ele mencionou que Lee havia lavado o cabelo com pó de giz, sugerindo que o abraço de Namseong perto do quadro havia espalhado a poeira em sua cabeça. Lembrando do ocorrido, Lee se deu conta de que realmente tinha se encostado no quadro durante a interação com Namseong. Yu-geon, com um sorriso, comentou que aquilo não era nada sério, garantindo que um machucado pequeno como o dele não iria destruir a cidade nem matar ninguém. Ele pediu para Lee não se preocupar tanto. As palavras inesperadamente tranquilizadoras deixaram Lee sem reação enquanto ele corava e se desculpava de forma tímida. Em seus pensamentos, ele começou a acreditar que Yu-geon não era tão intimidador quanto parecia. No entanto, Yu-geon logo voltou a um tom sério, avisando que estava cansado e pedindo que Lee parasse de insistir no assunto. Além disso, ele pediu que avisasse aos outros para baixarem o tom de entusiasmo. Enquanto isso, os colegas de sala que observavam a interação não conseguiam desviar os olhos. Uma das amigas de Lee, que estava assistindo de longe, perguntou curiosa se Yu-geon já havia falado com alguém daquela forma antes. Namseong, que estava por perto, respondeu que aquela parecia ser a conversa mais longa que Yu-geon havia tido com alguém. Ambos continuaram assistindo, completamente intrigados. A amiga, ainda surpresa, comentou que Yu-geon tinha dado um peteleco em Lee e perguntou se aquilo poderia ser considerado bullying. Namseong apenas riu, sem responder diretamente, observando Lee retornar ao grupo. Quando Lee chegou perto, chamou Namseong. Ele, curioso, perguntou como havia sido a interação com Yu-geon, já que parecia que Lee tinha conseguido realmente conversar com ele. Lee, ainda atordoado, respondeu que não pôde evitar daquela vez, mas pediu com firmeza que Namseong não o empurrasse novamente. Namseong ficou chocado com a resposta de Lee, enquanto ele se afastava rapidamente. Sem entender, Namseong perguntou onde Lee estava indo, já que a turma estava prestes a ir almoçar. Com um tom sério e tremendo, Lee respondeu que estava indo ao banheiro e pediu que eles fossem sem ele. Assim que Lee saiu, a amiga de Namseong não perdeu a oportunidade de zombar. Brincando, ela comentou que Lee parecia ter morrido depois da interação com Yu-geon e o acusou de transformar Lee em um zumbi ao empurrá-lo. Namseong entrou na brincadeira, rindo e provocando a amiga, perguntando se ela também não estava gostando de assistir à cena. No banheiro, Lee estava parado em frente ao espelho, arrumando seu cabelo enquanto seus pensamentos se agitavam. Ele refletia que, pelo menos enquanto a atenção de todos estava focada em Yu-geon, ele havia se sentido um pouco mais confortável. No entanto, ele sabia que a primeira impressão de Yu-geon já não havia sido das melhores,
E agora os colegas de sala estavam apenas piorando as coisas, arruinando suas próprias imagens e agindo como tolos. Lee pensava que, se Yoo Jeon continuasse com aquela atitude distante e fria, as pessoas inevitavelmente continuariam falando dele pelas costas. Essa era a realidade que ele conhecia bem, e foi por isso que decidiu que precisava ser mais cuidadoso para evitar que algo como aquele dia acontecesse novamente. Não queria se envolver em problemas ou piorar a situação de Yoo Jeon. Enquanto olhava seu reflexo no espelho, Lee sentiu o peso do que precisava fazer. Manter distância de fofocas e interações desnecessárias, envolvendo Yoo Jeon. Ele sabia que sua prioridade era proteger sua própria reputação, e para isso, precisava se manter longe de confusões. Após o fim da aula, Lee chegou em seu prédio e caminhou em direção ao elevador. Assim que chegou, ele parou abruptamente, assustado ao perceber que Yoo Jeon também estava ali, parado ao lado dele. Lee não pôde evitar um pensamento que lhe causou certo incômodo. Por que ele e Yoo Jeon continuavam se encontrando mesmo sem querer? Era como se o destino insistisse em colocá-los juntos, e aquilo começava a deixá-lo desconcertado. Em casa, Yoo Jeon decidiu contar para sua mãe que um de seus colegas de classe morava no mesmo andar do prédio. Sua mãe ficou completamente surpresa com a informação, olhando para ele com uma expressão de choque. Confuso com a reação dela, Yoo Jeon perguntou se aquilo era realmente algo tão surpreendente. Ela, que estava fazendo exercícios antes, sentou-se ao lado de Yoo Jeon no sofá, sorrindo de forma animada. Comentou que estava preocupada por ele não conhecer ninguém naquele lugar, mas parecia que as coisas estavam começando a dar certo. Ela expressou sua esperança de que ele e o colega pudessem se tornar amigos. Yoo Jeon, com um tom sério, sugeriu que talvez ela devesse perguntar que tipo de pessoa esse colega era antes de criar tantas expectativas. Sua mãe imediatamente começou a fazer uma série de perguntas animadas. Queria saber se ele era inteligente, calmo ou legal. Yoo Jeon respondeu de forma brincalhona, dizendo que não sabia. A resposta deixou sua mãe visivelmente decepcionada, e ela reclamou, dizendo que estava tão animada com a ideia, mas que a empolgação parecia ter sido em vão. Ela perguntou por que Yoo Jeon havia sugerido que ela fizesse tantas perguntas se ele mesmo não sabia as respostas. Rindo, Yoo Jeon respondeu de forma leve que gostava de ver como ela ficava fofa quando estava animada. Ele acrescentou que não tinha ido às aulas por tempo suficiente para formar uma opinião sobre as pessoas. Sem deixar o assunto morrer, sua mãe questionou se isso não era apenas um sinal de que ele não estava interessado nas aulas. Preocupada, ela perguntou se ele ao menos havia falado com seus colegas. Yoo Jeon lembrou-se das inúmeras tentativas dos outros alunos de puxarem conversa com ele, mas preferiu não entrar em detalhes. Respondeu de forma vaga que provavelmente havia falado com eles uma ou duas vezes, encerrando o assunto. A mãe de Yoo Jeon, emocionada e cheia de orgulho, o abraçou com força, dizendo o quanto estava feliz por ele. Ela o parabenizou calorosamente, chamando-o de querido Yoo Jeon Ie. Porém, Yoo Jeon, com um olhar desesperado, reclamou que sua mãe estava suada por causa dos exercícios, e ainda assim o abraçava. Aproveitando a proximidade, ela decidiu verificar se a febre de Yoo Jeon já havia passado. Ele confirmou que estava bem, sem febre, mas sua mãe não perdeu a oportunidade de sugerir que seria bom ele ter um amigo por perto para cuidar dele em momentos assim. Irritado, Yoo Jeon virou-se de lado e pediu para que ela esquecesse essa ideia, chamando Lee de estúpido enquanto mantinha um olhar bravo. Logo, o pai de Yoo Jeon entrou na sala, curioso sobre o que mãe e filho estavam conversando. A mãe de Yoo Jeon permaneceu em silêncio, mas o próprio Yoo Jeon contou que havia descoberto que um colega de escola morava no mesmo andar que eles. Assim como a mãe, o pai de Yoo Jeon também ficou surpreso com a informação, deixando Yoo Jeon ainda mais desapontado. Ele murmurou decepcionado, perguntando por que todos reagiam daquela maneira, como se fosse algo tão inesperado. Enquanto isso, em sua própria casa, Lee já estava deitado em sua cama, parecendo atordoado. Seus pensamentos estavam fixos em Yoo Jeon. Ele refletia que, embora tivesse ouvido barulhos de mudança no andar alguns dias antes, não imaginava que fosse Yoo Jeon. Considerava aquilo uma sorte. Ou talvez não. Em sua mente, era difícil dizer se a situação era boa ou má sorte, já que Yoo Jeon não tinha feito nada de especial por ele. Lee lembrou-se do momento em que os dois perceberam que eram vizinhos. Empolgado, ele havia perguntado qual era o apartamento de Yoo Jeon, mencionando que o seu era o 502. Yoo Jeon respondeu de forma breve e direta que morava no 506.
Percebendo a situação, Lee comentou sem jeito que Yoo-geon era parte da família que havia se mudado algumas semanas antes. Mesmo assim, com um sorriso amigável, desejou que Yoo-geon chegasse bem em casa. Yoo-geon, por sua vez, respondeu de forma prática, dizendo que o apartamento estava bem na frente deles e que não havia motivo para Lee se preocupar. A interação deixou Lee constrangido ao lembrar dela. Tentando afastar as lembranças, ele corou e, em um acesso de irritação, decidiu que talvez fosse realmente má sorte. Em pensamento, ele reclamou que Yoo-jeon sempre parecia distorcer suas palavras, mudando completamente o que ele queria dizer, e que não dava sinais de querer se aproximar. Lee ouviu o som da porta se abrindo, e logo em seguida, a voz de sua mãe anunciando que havia chegado. Ele se levantou da cama, surpreso, e perguntou se ela tinha voltado mais cedo do que o esperado. Ela explicou que a reunião dos pais naquele dia foi apenas uma checagem rápida, e em seguida perguntou se Lee já havia jantado. Ele respondeu que sim, dizendo que comeu com os acompanhamentos disponíveis. A mãe, com um tom ligeiramente desapontado, comentou que pensava que eles iam comer pé de galinha juntos naquela noite. Lee, surpreso, perguntou se ela estava se referindo à versão apimentada do prato. Ele aproveitou para questionar se ela estava estressada com alguma coisa, já que, na Coreia, comer alimentos apimentados é associado a aliviar o estresse, conforme uma superstição popular. Ela sorriu e negou, mas admitiu que estava muito focada em algo. Explicou que fazia um bom tempo desde a última reunião, mas que, naquela noite, havia encontrado algumas pessoas que não conheciam muito bem Lee. A surpresa tomou conta de Lee ao ouvir isso, mas antes que pudesse dizer algo, sua mãe começou a tagarelar, parecendo incrivelmente indignada. Ela falou com entusiasmo e indignação sobre como aquelas pessoas poderiam não conhecer Lee, mas ainda assim deveriam saber sobre suas boas ações, sua ótima aparência e sua personalidade calorosa. Ela relembrou, com orgulho, como Lee havia sido conhecido como o Anjo do Natal, um estudante do ensino fundamental que se tornou um assunto principal nos jornais e programas de entretenimento, amado por todos que o conheciam. Lee ficou completamente chocado e impaciente ao perceber o motivo de estresse de sua mãe. Preocupado, ele perguntou diretamente se ela havia dito aquelas coisas na frente dos outros pais na reunião. Com um tom levemente defensivo, ela respondeu que, mesmo sendo sua mãe, tinha suas restrições. Garantiu que não disse nada além do necessário, mas admitiu que mostrou alguns vídeos das reportagens relevantes sobre ele. Lee suspirou ao ouvir isso, comentando que fazia muito tempo desde que ele tinha aparecido nas notícias. Já haviam se passado 5 anos. Ele achava estranho que as pessoas ainda se lembrassem disso. A mãe de Lee, no entanto, parecia chateada e um pouco irritada. Ela explicou que só queria que todos soubessem o quanto Lee era bom e justo, e que o tratassem bem por isso. Acrescentou que ele era seu orgulho e alegria, deixando claro o quanto o admirava. Diante do desabafo, Lee percebeu o quanto sua mãe estava realmente chateada, mas preferiu manter o silêncio. Sua mãe, tentando disfarçar a tristeza e mudar o clima, comentou que ele tinha razão ao dizer que nem todos poderiam saber disso. Para quebrar o momento de tensão, sugeriu que comessem um lanche juntos e aproveitassem o restante da noite. A ideia animou Lee, que rapidamente ficou empolgado com a sugestão. No entanto, antes de irem, sua mãe pareceu se lembrar de algo que havia ouvido durante a reunião. Ela mencionou isso de forma casual, deixando Lee curioso e se perguntando sobre o que ela estava falando. Na manhã seguinte, ao sair do elevador a caminho da escola, Lee acabou cruzando o trajeto com Yoo-jeon. Os dois caminhavam juntos, embora não planejassem isso. Durante o percurso, Yoo-jeon comentou, aparentemente para si mesmo, que o clima estava melhorando e esperava que isso ajudasse a melhorar também o comportamento das pessoas. Lee ficou em silêncio por um momento, mas logo aproveitou para perguntar se Yoo-geon costumava sair sempre naquele horário. Yoo-geon confirmou, e Lee observou que, se ele mantivesse aquele horário, chegaria bem na hora para o início das aulas. Foi só então que Yoo-jeon percebeu que Lee estava atrás dele. Ele se virou de repente, claramente assustado, e perguntou por que Lee estava o seguindo. Sem hesitar, Lee explicou que também estava indo para a escola, já que frequentavam a mesma instituição. Ainda irritado, Yoo-geon perguntou por que Lee estava grudado nele. Com um sorriso leve, Lee respondeu que achou que, por morarem no mesmo prédio, seria legal irem para a escola juntos.
No entanto, Yoo Jeon, com o mesmo tom sério e frio de sempre, rebateu que não achava isso nada legal. Na verdade, ele considerava desconfortável, já que os dois não eram amigos. A resposta deixou o clima pesado. Tentando aliviar a tensão, Lee sugeriu com um sorriso sem graça que eles poderiam então se tornar amigos. Yoo-geon permaneceu em silêncio, mas, em seus pensamentos, refletia que Lee não parecia ser tão sociável assim antes. Ainda assim, não disse nada. Lee percebeu que Yoo-jeon o estava encarando e, com um sorriso, perguntou o motivo do olhar fixo. Sem rodeios, Yoo-geon comentou que ouviu dizer que Lee chorava quando estava atrasado. A lembrança pegou Lee de surpresa. Ele perguntou por que Yoo-geon estava falando sobre aquilo de repente, insistindo que foi apenas uma vez. Com o mesmo tom sério e objetivo, Yoo-jeon respondeu que, naquela manhã, ele havia saído mais cedo do que o habitual e pediu que Lee não o esperasse na próxima vez. Visivelmente abalado pela rejeição, Lee não teve outra escolha a não ser concordar com o pedido de Yoo-geon. Enquanto caminhava, Yoo-geon justificava para si mesmo, em seus pensamentos, que se Lee se atrasasse por esperá-lo, acabaria ficando chateado e o culpando. No entanto, no fundo, Lee também se sentia triste por ter sido rejeitado como amigo. A caminhada continuou em silêncio, com os dois carregando suas próprias emoções. Mais tarde, na sala de aula, Lee tentava ser gentil enquanto se dirigia a Yoo-jeon, comentando sobre as instalações da escola. Ele mencionou que havia vestiários em todos os andares e sugeriu que Yoo-jeon se trocasse lá, em vez de usar a sala de aula ou o banheiro. Apontou que os vestiários ficavam no fim do corredor e seriam mais práticos, especialmente porque teriam aula de academia no dia seguinte. Yoo-geon, porém, parecia irritado. Ele perguntou por que Lee insistia em falar com ele durante todos os intervalos. Lee, com calma, explicou que só queria informá-lo sobre algo útil. Enquanto isso, Namseong observava a interação de longe, claramente intrigado com os esforços de Lee para se aproximar de Yoo-geon. Ele comentou com outro colega que estava tentando entender o que Lee estava fazendo o dia inteiro e se ele ainda estava tentando cumprir o desafio de falar com Yoo-jeon. O outro aluno sugeriu que talvez Lee fosse apenas uma pessoa legal, preocupado com o fato de Yoo-geon estar sendo excluído. Namseong, enquanto chupava um pirulito, parecia tranquilo. Ele afirmou que Lee não era exatamente do tipo que tomava a iniciativa de se aproximar das pessoas. O colega continuou a defender Lee, dizendo que era evidente que ele tinha uma boa personalidade. Ele acrescentou que, pessoalmente, achava Yoo-geon irritante só de trocar algumas palavras com ele. Namseong concordou, admitindo que, quando alguém não tinha nada de bom para dizer, ele geralmente desistia de tentar. Mas, ainda assim, pensou que talvez Lee estivesse sendo amigável porque vinha de uma família rica. O colega, porém, discordou, afirmando que Lee não parecia ser o tipo de pessoa interessada no dinheiro dos outros. Namseong riu, lembrando de um incidente anterior em que Lee havia encontrado o dono de 30 milhões de won e devolvido o dinheiro, mostrando que ele era alguém realmente honesto. A conversa entre Namseong e os outros continuou de forma descontraída, mas a atenção permanecia em Lee, que ainda tentava lidar com a postura fria de Yoo-geon. Mais tarde em casa, Yoo-geon parecia um pouco atordoado e bravo. Sua mãe, percebendo sua expressão, ficou preocupada e perguntou por que ele estava com um humor tão rabugento. Ela quis saber se ele não estava se sentindo bem. Yoo-jeon, um pouco irritado, confessou que estava apenas um pouco incomodado. Tentando animá-lo, sua mãe fez um convite entusiasmado. Ela sugeriu que ele a acompanhasse para entregar bolos de arroz aos vizinhos, algo tradicional para criar uma boa convivência. Confuso, Yoo-geon perguntou por que estavam fazendo isso agora, já que já tinham se mudado fazia algum tempo. Sua mãe, no entanto, respondeu de forma animada, dizendo que era melhor tarde do que nunca. Ela lembrou que Yoo-jeon não quis fazer isso logo após a mudança, então ela decidiu tomar a iniciativa. Explicou que entregaria os bolos para os andares de cima e de baixo, enquanto Yoo-geon ficaria responsável por distribuir no andar deles. Enquanto ajudava a mãe, carregando os bolos de arroz, Yoo-geon começou a refletir. Ele pensava que talvez o convite de sua mãe para ajudar fosse apenas uma desculpa para que ele acabasse se encontrando com Lee. Isso parecia uma estratégia bem provável. Enquanto caminhava com os bolos, ele refletia sobre sua relação com Lee. Aceitou que, por pelo menos um ano, os dois continuariam se encontrando tanto no prédio quanto na escola. Além disso, seus pais inevitavelmente teriam algum tipo de contato com os de Lee.
Yoo-jeon concluiu que seus pais não deveriam se sentir desconfortáveis com os vizinhos por sua causa. Embora achasse irritante que Lee continuasse a importuná-lo, ele admitia em seus pensamentos que Lee não parecia ser uma pessoa ruim. Yoo-geon passou pelo apartamento 502 e parou por um momento, tentando se lembrar se aquele era o apartamento de Lee. Ao passar perto da janela, ele ouviu vozes vindas de dentro, reconhecendo Lee e sua mãe conversando. Curioso e hesitante, Yoo-geon parou com a bandeja de bolos de arroz na mão, inclinando-se para escutar melhor a conversa. Dentro do apartamento, a mãe de Lee perguntava se ele havia feito amizade com Yoo-jeon. Lee, com sua atitude compreensiva de sempre, respondeu que não, explicando que Yoo-jeon parecia desconfortável quando as pessoas tentavam interagir com ele. A mãe de Lee começou a falar sobre Yoo-jeon, com base no que havia ouvido durante a reunião de pais. Ela comentou que o garoto parecia ter uma reputação de ser problemático, petulante e até agressivo, chegando a ser expulso de algumas aulas. Apesar disso, ela sugeriu que Lee tentasse ser amigo dele, acreditando que isso faria as pessoas admirarem ainda mais Lee. Ela imaginava que todos veriam a atitude de Lee como algo exemplar, reforçando sua imagem como alguém em um patamar diferente, sempre capaz de lidar com qualquer situação, por mais complicada que fosse. Em sua visão, essa era uma oportunidade perfeita para Lee demonstrar por que era conhecido como o Anjinho de Iri. Lee, com um tom sério e levemente desconfortável, respondeu que aquilo poderia ser um caminho, embora parecesse uma situação estranha para ele. Sua mãe o interrompeu antes que ele pudesse continuar, tentando se justificar. Ela explicou que só estava sugerindo que ele parecesse amigável com todos, reforçando uma boa impressão aos outros. Do lado de fora, Yoo-geon ouvia tudo e começava a tirar suas próprias conclusões. As palavras da mãe de Lee pareciam ecoar em sua mente, confundindo-o ainda mais. Ele começou a pensar que as interações de Lee com ele talvez não fossem tão genuínas quanto pareciam. Em seus pensamentos, Yoo-geon se perguntou se no outro dia, quando havia questionado por que Lee continuava o incomodando, a razão por trás disso era essa busca por vantagens que a mãe de Lee mencionava. Sentindo-se frustrado e humilhado, Yoo-geon concluiu que tudo aquilo parecia apenas uma grande besteira, algo que o fazia sentir-se insignificante e usado. Lee estava prestes a sair de seu apartamento para ir à escola quando abriu a porta e se surpreendeu ao ver Yoo-jeon encostado na parede do corredor. Sem hesitar, Yoo-jeon comentou com um tom casual que havia saído mais cedo por precaução, mas ficou impressionado ao ver que Lee também saía cedo para a escola. Ainda surpreso, Lee perguntou se Yoo-geon estava ali esperando por ele. Yoo-geon, com um pequeno sorriso, respondeu de forma indireta, insinuando que era algo assim. Lee, sem saber o que pensar, disse que, se Yoo-jeon pretendia esperar por ele, deveria pelo menos tocar a campainha para esperar dentro do apartamento. Logo depois, com um tom empolgado, Lee colocou a mão no bolso e sugeriu que eles trocassem números de telefone. Estendendo o aparelho na direção de Yoo-jeon, Lee parecia animado com a ideia. No entanto, Yoo-jeon apenas respondeu que isso já estava resolvido. Confuso, Lee o encarou e perguntou o que ele queria dizer com resolvido. Yoo-geon desviou o olhar para uma caixa no chão, bem ao lado de seus pés. Lee, confuso, perguntou o que era aquilo. Com naturalidade, Yoo-jeon explicou que eram tangerinas. Lee, sem saber muito bem como reagir, agradeceu, achando que as frutas eram para ele. No entanto, Yoo-jeon, com um tom sério, respondeu que não havia pegado as tangerinas para ele. Sem graça, Lee percebeu que tinha entendido errado e ficou desconfortável com a situação. Yoo-geon então esclareceu. Todos os anos eles recebiam essas tangerinas de um tio que vivia na ilha de Jeju. Ele pediu que Lee levasse a caixa e resolvesse o que fazer com ela. Ainda confuso, Lee tentava processar o pedido. Antes que pudesse responder, Yoo-jeon completou com um sorriso. Eles levariam juntos, afinal, como Lee mesmo havia comentado, agora moravam no mesmo prédio. Lee percebeu, em pensamento, que Yoo-jeon provavelmente estava esperando alguém para entregar a caixa. Sem outra opção, Lee aceitou, mesmo sem entender direito a situação. Yoo-jeon, animado com a resposta, sorriu de um jeito empolgado, como se já estivesse planejando algo em sua cabeça. Yoo-jeon carregava uma caixa enquanto falava para Lee que deixaria a outra caixa para ele levar. Lee, ao levantar a caixa, pensou apreensivo que, além de tudo, Yoo-jeon havia dado as tangerinas mais deformadas para ele. A situação parecia um verdadeiro sofrimento para Lee.
Preocupado, Lee pediu para Yu-Geon esperar, mas com uma atitude otimista e positiva, logo afirmou que poderia levar aquela também. Yu-Geon, um pouco confuso, respondeu que não era necessário, pois carregar uma já era suficiente. Mesmo assim, Lee continuou insistindo, dizendo de forma gentil que poderia carregar mais uma, já que era forte o bastante. Ele parecia prestes a completar a frase, mas parou de repente, hesitando. Yu-Geon, desconfiado de que Lee pudesse ter percebido algo, perguntou o que ele estava tentando dizer. Foi então que Lee soltou, com um tom preocupado, que parecia que os braços de Yu-Geon iam quebrar. A resposta deixou Yu-Geon completamente irritado. Sentindo-se subestimado, ele gritou furioso, perguntando por que Lee estava preocupado. Ele disse que estava mais do que bem, afirmando que podia carregar a caixa tranquilamente e até jogá-la para cima e pegá-la 3 vezes, caso quisesse provar sua força. Ele encarava Lee desafiadoramente, querendo saber se ele queria ver uma demonstração. Percebendo o quanto Yu-Geon estava realmente irritado, Lee tentou acalmá-lo, mudando de assunto rapidamente. Ele disse que entendeu o ponto de Yu-Geon e pediu para que ele não tentasse algo tão perigoso. Em seguida, sugeriu que levassem as caixas para a escola e que passassem pelo escritório do diretor primeiro para pedir permissão. Mais tarde, Lee e Yu-Geon chegaram na sala de aula carregando as caixas de tangerinas. Começaram a distribuí-las entre os colegas, que logo ficaram curiosos, e começaram a perguntar quem tinha trazido as frutas. Alguns comentaram intrigados se Lee e Yu-Geon eram amigos agora, enquanto outros mencionaram que haviam descoberto que os dois moravam no mesmo prédio. Em meio à curiosidade geral, um dos alunos apontou para uma das caixas vazias e perguntou por que ela estava assim. Yu-Geon, sem perder a chance de fazer piada, respondeu de forma debochada que algum louco devia ter carregado a caixa inteira sozinho. A conversa continuou e um dos alunos começou a elogiar Lee, agradecendo pelas tangerinas e comentando como era impressionante ele ter conseguido carregar tudo. Lee, sempre gentil, respondeu que, na verdade, as caixas nem eram tão pesadas assim, minimizando o esforço. Enquanto isso, Yu-Geon, ouvindo a conversa de longe, ficou completamente irritado. Observava a cena com uma expressão fechada, pensando consigo mesmo o quão nojento era ali falar tão casualmente sobre algo que para ele havia sido tão difícil. A irritação de Yu-Geon só crescia enquanto ele ouvia os agradecimentos destinados a Lee. Lee, com um sorriso, fez questão de apontar para Yu-Geon, dizendo para a turma que não deveriam agradecê-lo pelas tangerinas, já que ele apenas as trouxe. Ele explicou que as frutas eram um presente de Baek Yu-Geon, e que o agradecimento deveria ir para ele. A atitude inesperada de Lee fez com que toda a atenção da turma se voltasse para Yu-Geon, que ficou visivelmente surpreso com a tentativa de transferir o reconhecimento. Os colegas começaram a agradecer a Yu-Geon com animação, elogiando o gesto generoso. Alguns até brincaram sobre como ele era normalmente irritado, mas parecia saber ser generoso quando queria. A situação, no entanto, só deixou Yu-Geon ainda mais irritado. Ele murmurou algo baixinho, tentando deixar claro que não tinha feito aquilo para ser simpático ou agradar ninguém. Mas os alunos não o levaram a sério e continuaram com as brincadeiras, comentando que ele estava envergonhado e que, na verdade, era mais fofo do que pareciam imaginar. Enquanto isso, Lee observava tudo com um sorriso divertido, parecendo concordar com os colegas, o que só aumentava a frustração de Yu-Geon. Por dentro, Yu-Geon fervia de raiva. Ele pensava frustrado que tudo aquilo estava sendo completamente mal interpretado. Na verdade, ele só tinha comprado aquelas tangerinas para irritar Lee, e a história sobre o tio na ilha Jeju não passava de uma mentira. Ele sequer havia entrado em um avião na vida. Ver Lee recebendo agradecimentos e ainda sorrindo o deixava ainda mais irritado, já que sua intenção inicial era bem diferente. Lee continuava sorrindo, mas em seus pensamentos torcia para que toda aquela atenção em Yu-Geon ajudasse a melhorar a imagem dele. Assim, talvez não fosse mais necessário que ele mesmo se aproximasse tanto de Yu-Geon. Enquanto isso, Yu-Geon o encarava com irritação crescente, reclamando internamente e tentando bolar uma maneira de dar o troco em Lee. Antes que o clima entre eles pudesse se intensificar, ambos foram interrompidos pela chegada de Nam Saeng, que chamou por Lee, dizendo que o professor estava à sua procura. Curioso, Lee perguntou o motivo enquanto oferecia uma tangerina ao colega, que aceitou antes de explicar
que era sobre algo mencionado anteriormente, sobre as fotos promocionais da escola. Namsaeng informou que queriam resolver tudo imediatamente, sem mais adiamentos. Lee, que havia se esquecido completamente desse assunto, demonstrou desconforto. Ainda com um sorriso sem graça, pensou em como provavelmente não teriam se importado se ele realmente quisesse, ou não, participar das fotos. Namsaeng esclareceu que naquele ponto era tarde demais para questionar isso. Porém, tranquilizou Lee ao informar que ele não seria fotografado sozinho, mas ao lado de um grupo de estudantes talentosos e inteligentes. Ao ouvir isso, Lee sentiu-se aliviado. A ideia de não estar sozinho tornou a situação mais fácil de aceitar. Refletindo por um instante, ele perguntou se deveria ir direto ao escritório do diretor para tratar do assunto. Enquanto Lee conversava com Namsaeng, Yoo-geon o observava de longe, analisando-o com atenção. Em seus pensamentos, refletia sobre como Lee parecia não gostar de ser o centro das atenções, mesmo que estivesse sempre rodeado de pessoas. Ele começava a sentir que agora tinha descoberto algo sobre Lee, como se tivesse em mãos uma possível vantagem ou algo que pudesse usar contra ele, caso quisesse. Seus pensamentos foram interrompidos quando Namsaeng, que ainda estava próximo, comentou casualmente, agradecendo pela generosidade de Yoo-geon ao distribuir as tangerinas. Yoo-geon permaneceu imóvel e em silêncio, observando enquanto Namsaeng continuava descascando sua tangerina com um sorriso no rosto, até mesmo cantarolando baixinho. Mesmo sem olhar diretamente para o lado, Namsaeng pareceu perceber o olhar fixo de Yoo-geon. De repente, ele puxou o capuz sobre a cabeça, ficando levemente sem graça, e admitiu que provavelmente havia pegado muitas tangerinas sem pensar. Yoo-geon, com um sorriso debochado, respondeu de forma sarcástica em sua mente, considerando que era bom que as tangerinas fossem parar nas mãos de alguém guloso como Namsaeng. Namsaeng ficou visivelmente ofendido com o comentário de Yoo-geon, como se aquilo tivesse atingido diretamente o seu orgulho. Tentando se defender, ele rebateu, dizendo que Yoo-geon não precisava ter falado daquela forma, e perguntou por que ele o encarava daquele jeito. Yoo-geon respondeu de forma casual, indicando que o motivo era ele. Confuso, Namsaeng questionou sobre quem ele estava falando. Após um momento de reflexão, Yoo-geon finalmente respondeu que se referia a Lee. Sem rodeios, Yoo-geon perguntou o que Lee tinha feito, mencionando que havia escutado algo sobre ele estar envolvido em fotos promocionais da escola. Ele também destacou que, pelo que sabia, essas fotos eram destinadas apenas a estudantes excepcionais. Enquanto comia sua tangerina, Namsaeng começou a explicar. Ele disse que, definitivamente, Lee se enquadrava nesse perfil, embora a situação dele fosse um pouco diferente. Acrescentou que Yoo-geon talvez não soubesse, mas Lee era quase como uma celebridade local. Ele lembrou que tudo começou na época do ensino fundamental, quando Lee apareceu nas manchetes. Na época, Lee havia recebido bastante atenção da mídia e causado muita discussão ao sair nas notícias. Apesar desse alvoroço já ter diminuído bastante, as pessoas ainda se lembravam bem do ocorrido. Namsaeng continuou, explicando que, por causa disso, Lee se encaixava ainda mais perfeitamente no papel de modelo promocional do que os outros estudantes honrados. Ele destacou que Lee era tão exemplar que parecia estar preso a essa imagem impecável. Por conta disso, Lee frequentemente era usado como exemplo por pais da vizinhança, que o comparavam com seus próprios filhos. Até mesmo na casa de Namsaeng, ele admitiu, Lee era citado como modelo de comportamento. Yoo-geon se levantou lentamente, perdido em seus pensamentos, enquanto refletia sobre a conversa que havia ouvido na noite anterior. Ele concluiu que a meta de Lee parecia ser manter o título de exemplar que todos atribuíram a ele. Foi por isso que Lee reagiu daquele jeito quando ele mencionou bullying? Yoo-geon achou curioso como não precisou de muito esforço para provocar aquela reação. Com um sorriso no rosto, Yoo-geon agradeceu a Namsaeng de forma descontraída, enquanto atirava uma laranja em sua direção, acertando sua cabeça. Namsaeng, curioso, perguntou para onde ele estava indo, ao que Yoo-geon respondeu de forma breve que estava indo pegar um pouco de água. Assim que se afastou, Yoo-geon percebeu algo curioso. Namsaeng parecia surpreso com a interação, refletindo internamente sobre como Yoo-geon sabia seu nome. Ele sempre achou que Yoo-geon sequer ligava para ele. Ao sair da sala, Yoo-geon se deparou com um grupo de alunos curiosos, amontoados perto de uma janela. Eles pareciam espiar algo e comentavam entre si, perguntando quem mais estava ali
e incentivando que alguém olhasse na direção deles. Observando aquela cena, Yu-Geon pensou consigo mesmo com um tom irônico. Então era isso que significava ser um estudante excepcional. Mais tarde, Lee estava do lado de fora das salas, parecendo exausto enquanto refletia sobre como a manhã tinha sido cansativa. Ele pensava que tudo parecia desorganizado, mas sabia que não tinha muito o que fazer a respeito, já que não podia simplesmente sair dali. Enquanto isso, o professor organizava as próximas etapas das atividades, explicando que, após terminarem com os atletas, seria a vez do grupo de estudantes talentosos e inteligentes. Lee tentava se distrair, mas sua atenção foi desviada ao perceber alguém acenando para ele. Ainda confuso, ele levou um instante para entender o que estava acontecendo. Era Yu-Geon. Sem ter certeza se o aceno era realmente para ele, Lee acabou devolvendo o gesto de forma hesitante. No vestiário masculino, os garotos começaram a conversar entre si enquanto se trocavam. Um deles perguntou em tom de curiosidade se havia mais alguém ali e se alguém tinha fechado a porta. Eles também comentaram que Lee ainda não havia chegado. Logo, outro rapaz sorridente explicou que Lee estava ajudando o professor de academia a limpar. A conversa continuou, com um dos alunos mencionando que a diferença entre eles e Lee era enorme. Outro rindo concordou e acrescentou que, às vezes, aquilo era um pouco irritante. Yu-Geon, sentado em silêncio, ouviu cada comentário com atenção. Ele não parecia surpreso, mas ria discretamente ao perceber que, na verdade, os alunos não gostavam tanto assim de Lee quanto aparentavam. Aquilo parecia curioso para ele. Enquanto isso, Namsaeng, já pronto para sair do vestiário, perguntou a Yu-Geon se ele ainda estava se trocando e se deveria esperá-lo. Irritado com a pergunta, Yu-Geon respondeu de forma curta, mandando Namsaeng ir embora logo e parar de perder tempo. A irritação era evidente em seu tom, mas ele permaneceu onde estava, ainda refletindo sobre o que tinha acabado de ouvir. Yu-Geon, na verdade, estava demorando de propósito para sair do vestiário. Enquanto ele continuava se vestindo sem pressa, percebeu alguém abrindo a porta. Era Lee, que entrou no local, e ao vê-lo, questionou por que ele ainda estava ali, já que todos os outros já haviam saído. Com um tom tranquilo, Yu-Geon respondeu de maneira vaga, insinuando que o fato de todos já terem saído não o incomodava. Lee, por sua vez, comentou que parecia estranho, especialmente considerando que, naquele dia, Yu-Geon tinha distribuído tangerinas e conversado com todo mundo, algo incomum para ele. Yu-Geon ficou confuso com o comentário, e depois de refletir por um momento, respondeu com ironia. Ele sugeriu que talvez fosse mais conveniente para Lee se ele não se desse bem com ninguém, se mantivesse sua postura agressiva e acabasse expulso das aulas. Afinal, essa era a imagem que Lee provavelmente esperava que ele tivesse. A resposta pegou Lee de surpresa. Ele ficou impressionado com o fato de Yu-Geon ter escutado algo que ele achava que estava bem escondido. Tentando entender melhor, Lee começou a questioná-lo, mas hesitou em concluir suas palavras. Yu-Geon, ainda calmo, explicou que havia ouvido tudo. O som das conversas no prédio onde moravam se espalhava facilmente, e ele havia captado as palavras de Lee sobre ele. Yu-Geon acrescentou que, embora não se importasse com o que as pessoas falavam pelas costas, ser obrigado a ouvir pessoalmente era algo que o incomodava profundamente. Lee tentou começar a se explicar, mas foi rapidamente interrompido por Yu-Geon, que, com um tom sério e despreocupado, deixou claro que não estava interessado nas palavras dele. Yu-Geon afirmou que não precisava ouvir as justificativas de Lee e que, se fosse necessário, ele contaria para toda a sala sobre a conversa que Lee havia tido com sua mãe. Ele ainda insinuou se os outros já sabiam que Lee usava as pessoas ao seu redor para manter sua imagem impecável. Diante das palavras de Yu-Geon, Lee permaneceu em silêncio, sentindo o peso das acusações. Yu-Geon, visivelmente irritado, continuou, dizendo que por causa de Lee, os colegas de sala haviam começado a tirar sarro dele por ser uma pessoa mais distante. O tom de Yu-Geon era duro e carregado de mágoa. Enquanto ouvia, Lee começou a refletir, sentindo-se culpado. Ele pensou que, se havia levado Yu-Geon a esse ponto, talvez devesse desculpar-se profundamente. A preocupação era evidente em seu olhar, e ele pensava no que deveria fazer naquele momento. No entanto, ao perceber que Yu-Geon estava falando com ainda mais seriedade, Lee se afastou devagar, começando a agir por impulso. Ele rapidamente trancou a porta e bloqueou a saída, tentando impedir que Yu-Geon pudesse contar para os outros o segredo que poderia arruinar sua imagem.
Enquanto fazia isso, Lee o questionava, tentando entender por que Yoo-jeon estava agindo daquela forma, mas seu próprio tom demonstrava o nervosismo e a tensão da situação. Yoo-jeon ficou impressionado com a mudança repentina na postura de Lee. O olhar de Lee estava diferente, sério e firme, algo que Yoo-jeon não estava acostumado a ver. Com os punhos cerrados e cheio de raiva, Yoo-jeon o encarou diretamente, deixando claro sua irritação. Ele pensava no quanto todos tratavam Lee como se ele fosse algum tipo de anjo, algo que achava uma verdadeira piada. Com determinação, Yoo-jeon deixou claro que estava disposto a contar para todos que Lee usava as pessoas e tentava colocá-las para baixo. Ele questionou se Lee agora estava disposto a bloquear a porta e ameaçá-lo para evitar que isso acontecesse. Lee, sem entender completamente, se perguntava em seus pensamentos por que Yoo-jeon parecia achar que ele estava o ameaçando. Mesmo assim, o clima na sala estava tenso, com Yoo-jeon mantendo seu olhar sério e os punhos fechados, como se estivesse pronto para defender sua posição. Diante da tensão crescente, Lee respirou fundo, deu um passo para trás e destrancou a porta. Em seguida, afastou-se da frente dela e levantou os braços levemente em um gesto de rendição. Ele tentou desarmar a situação e suavizar o clima, explicando que não estava tentando ameaçá-lo. Tudo o que queria, segundo ele, era ter uma conversa tranquila e sem interrupções. O tom de Lee parecia calmo, mas ainda havia uma certa apreensão em sua postura. Yoo-jeon ficou completamente irritado com a atitude de Lee, e sua raiva transbordou quando ele gritou indignado, questionando se Lee estava brincando com ele. Yoo-jeon esperava ver algum sinal de medo ou preocupação, mas nada disso parecia estar presente. Ele queria que Lee estivesse assustado, mas a resposta dele foi muito diferente do que imaginava. Ainda um pouco apreensivo, Lee respondeu de maneira calma, afirmando que nunca disse estar assustado. Sua expressão permanecia tranquila, e ele parecia lidar com a situação sem demonstrar medo. Para surpresa de Yoo-jeon, Lee até incentivou que ele prosseguisse com o que estava ameaçando fazer, como se não se importasse. A reação de Lee só deixou Yoo-jeon mais bravo e confuso. Ele se surpreendeu com o fato de Lee realmente não parecer se importar com sua ameaça. Enquanto Yoo-jeon o encarava, tentando entender, Lee manteve sua postura despreocupada. Ele coçou o queixo de forma casual e, desviando o olhar, afirmou em um tom tranquilo que Yoo-jeon podia contar tudo aos colegas, pois isso não fazia diferença para ele. Yoo-jeon, ainda impressionado e frustrado, tentava processar a atitude de Lee, que parecia indiferente à gravidade da situação, enquanto o clima entre os dois permanecia tenso. A cada palavra que saía da boca de Lee, Yoo-jeon ficava mais furioso. Pisando firme e com passos pesados, ele avançou na direção de Lee, claramente irritado. Sem conter sua raiva, ele gritou, questionando se Lee realmente achava que aquele era o momento e o lugar certo para agir de forma tão despreocupada. Com o dedo apontado diretamente para Lee, Yoo-jeon continuou seu ataque, perguntando se ele realmente parecia um idiota. Ele lembrou Lee de como ele tinha ficado claramente chateado antes, apesar de agora tentar fingir indiferença. Lee, por sua vez, respondeu com um sorriso sem graça, negando que tivesse ficado chateado. Mesmo com a tensão aumentando, Lee manteve sua postura calma. Ele afastou o dedo de Yoo-jeon com a mão e afirmou que, independentemente de como ele realmente se sentia, aquilo não importava. Lee se aproximou ainda mais de Yoo-jeon, ficando a poucos centímetros de seu rosto, e declarou que, acontecesse o que acontecesse, ele não tinha culpa. A resposta foi a gota d'água para Yoo-jeon, que, tomado pela raiva, deu um tapa na mão de Lee, interrompendo seu gesto. Ele o encarou furioso, perguntando se aquilo que Lee acabou de dizer era uma ameaça. Lee, no entanto, permaneceu tranquilo, sua expressão não mudou. Ele explicou que se havia se segurado até agora era apenas porque Yoo-jeon havia chamado atenção para si e atraído os olhares de outras pessoas. A tensão no ambiente crescia cada vez mais, enquanto Yoo-jeon tentava controlar sua fúria diante da calma imperturbável de Lee. Lee se afastou de Yoo-jeon com tranquilidade e, sem alterar seu tom de voz, virou-se para o armário enquanto continuava falando. Ele declarou calmamente que já havia dito tudo o que tinha a dizer, e caso Yoo-jeon quisesse dizer algo mais, aquele era o momento. Yoo-jeon, ainda aborrecido, começou a caminhar em direção à porta. Ele murmurava de forma irritada que não queria mais falar, e que, por causa de Lee, já tinha perdido o interesse em continuar a discussão. Mesmo assim, antes de sair, admitiu que, pelo menos, Lee não havia agido de forma que tornasse a situação ainda mais insuportável. Para Yoo-jeon, isso teria sido muito irritante.
Com essas palavras, ele fechou a porta atrás de si, enquanto Lee, sem se deixar abalar, continuava a se trocar calmamente como se nada tivesse acontecido. Ele parecia completamente despreocupado com o que viria a seguir. Do lado de fora, Yu-Geon estava fervendo de raiva. Seus pensamentos estavam em completo tumulto enquanto tentava processar o que havia acabado de acontecer. Ele pensava frustrado no comportamento de Lee. Primeiro, admitiu que sentiu medo, mas logo corrigiu a si mesmo, afirmando que não era medo, mas surpresa. Depois, sua mente voltou à raiva, considerando o quanto aquilo o deixava furioso. Yu-Geon refletia sobre a hipocrisia de toda a situação, pensando que Lee era tão imperfeito quanto ele próprio, mesmo que todos insistissem em colocá-lo em um pedestal. Ele acreditava que Lee não era melhor do que ele. Yu-Geon tinha tentado envergonhá-lo, fazê-lo parecer ridículo e levá-lo a desistir, mas Lee havia reagido de uma maneira inesperada. Isso só serviu para aumentar sua frustração. Mesmo assim, enquanto tentava processar sua raiva, Yu-Geon concluiu que, se Lee queria continuar agindo daquela forma, ele não iria recuar. Decidido, ele pensou consigo mesmo que deixaria Lee tentar, mas não facilitaria nada para ele. Após voltar para a sala, Yu-Geon decidiu revelar para os amigos de Lee o que havia descoberto sobre ele. Com a expectativa de causar impacto, contou sobre o comportamento da mãe de Lee. No entanto, para sua surpresa, Nam Sa-young não pareceu nem um pouco impressionado. Ele comentou com naturalidade que aquilo não era novidade, pois todos sabiam que a mãe de Lee era exagerada. A reação indiferente deixou Yu-Geon surpreso e frustrado. Ele esperava que os outros alunos reagissem negativamente, mas em vez disso, outra aluna completou a fala de Nam Sa-young, confirmando que isso era um fato conhecido desde o ensino fundamental. Até mesmo pessoas de outras escolas sabiam sobre a personalidade expansiva da mãe de Lee. Nam Se-young continuou explicando. Ele contou que a mãe de Lee sempre foi muito orgulhosa do filho e que na época em que gravaram um especial sobre ele, ela fez de tudo para promover sua imagem, como se ele fosse uma celebridade. A aluna que conversava com eles concordou e acrescentou que na época parecia que o bairro inteiro estava envolvido. Onde quer que se olhasse, havia pessoas tirando fotos e repórteres aparecendo para fazer entrevistas. O barulho causado pela atenção da mídia chegou a irritar alguns moradores, mas no fim, isso acabou desaparecendo rapidamente quando Lee se tornou uma figura pública. Enquanto a conversa continuava, Nam Se-young assentiu com a cabeça e deu sua opinião sobre o assunto. Ele comentou que talvez fosse exatamente por isso que toda essa história tivesse se tornado algo tão marcante. Os moradores do bairro não esqueceriam aquilo tão cedo, já que foi quase como uma grande campanha de marketing. Ele finalizou dizendo que, apesar de tudo, era verdade que Lee era uma pessoa sincera e gentil. Segundo Nam Sa-young, Lee não teria como fingir ser alguém diferente, pois isso seria sufocante para ele. Enquanto ouvia a conversa, Yu-Geon permanecia frustrado, percebendo que sua tentativa de expor Lee não teve o efeito que ele esperava. Yu-Geon ouviu toda a conversa em silêncio, tentando processar as informações. Porém, logo percebeu que o cochicho entre os alunos aumentava de proporção. A audiência, para o que antes parecia uma conversa casual, agora havia se tornado consideravelmente maior. Irritado com a situação e o rumo que a discussão tomou, Yu-Geon, em um tom bravo, questionou como haviam chegado naquele assunto. Ele sugeriu que Nam Se-young e a outra aluna estavam praticamente disputando para ver quem elogiava mais Lee. E ainda mais frustrado, apontou que mesmo sabendo que Lee era apenas um rostinho bonito, eles continuavam a exaltá-lo. As palavras de Yu-Geon causaram um impacto imediato. Os alunos que estavam por perto o encararam com expressões de irritação e desaprovação. Um deles não hesitou em questioná-lo, perguntando se Yu-Geon realmente esperava que todos começassem a falar mal de Lee apenas porque ele queria. Foi nesse momento que Yu-Geon percebeu que havia falado demais. Ele tentou disfarçar a situação com um sorriso sem graça, mas era evidente que agora o foco das críticas tinha mudado. Ele se tornou o alvo. Os alunos continuaram questionando suas intenções de forma direta. Eles acharam engraçado que ele, que costumava ignorá-los nas aulas anteriores, agora estivesse falando com eles normalmente. Um dos alunos sugeriu que talvez fosse por isso que Yu-Geon havia distribuído tangerinas naquele dia, para tentar manipulá-los a ficarem do lado dele e começarem a falar mal de Lee. Enquanto ouvia essas acusações, Yu-Geon começou a refletir. Ele percebeu que tinha se precipitado e que sua abordagem havia sido desastrosa.
O julgamento e as críticas dos outros alunos mostraram que Lee estava certo o tempo todo. Yu-geon sentiu o peso de seu erro e percebeu que, em vez de prejudicar Lee, ele mesmo havia se colocado em uma posição desconfortável. Enquanto os alunos continuavam defendendo Lee na sala, ele ouvia tudo do lado de fora, sem se fazer notar. Os colegas argumentavam que, mesmo que Yu-geon estivesse se sentindo mal com a situação, ele deveria tentar agir de forma melhor para evitar ouvir coisas desse tipo. Eles reforçaram que Lee não tinha más intenções, então não havia razão para atacar sua imagem. Além disso, questionaram a credibilidade de Yu-geon, apontando que ele não tinha nenhuma prova para sustentar o que estava dizendo. As palavras dos colegas ecoavam na mente de Yu-geon, que começou a pensar profundamente sobre a situação. Ele se lembrou das palavras de Lee e, relutantemente, começou a aceitar que talvez ele estivesse certo. Em seus pensamentos, Yu-geon refletia que, ao dar sua opinião sincera, as pessoas rapidamente passavam a desgostar dele. Mesmo tendo compartilhado o que Lee havia dito, parecia que os outros o odiavam cada vez mais a cada dia. Do lado de fora, Lee continuava ouvindo a discussão, observando como tudo se desenrolava. Dentro da sala, Nam Se-young tentou intervir em defesa de Yu-geon, pedindo que os colegas se acalmassem, pois estavam ficando muito exaltados. No entanto, sua tentativa de mediação teve o efeito oposto. Os alunos, agora irritados com ele também, começaram a atacá-lo, insinuando que ele estava defendendo Yu-geon por algum motivo pessoal ou até mesmo por estar recebendo algo em troca. Sem jeito, Nam Se-young tentou negar as acusações, desviando o olhar e forçando um sorriso sem graça, mas o desconforto era visível. Ele então olhou para Yu-geon, que permanecia em silêncio, enquanto começava a questionar em seus próprios pensamentos se o que ele havia dito realmente estava errado. A dúvida começava a se infiltrar em sua mente enquanto ele tentava processar tudo o que estava acontecendo. Do lado de fora da sala, Lee suspirou profundamente enquanto ouvia os desdobramentos da conversa. Após um momento de hesitação, ele decidiu que era hora de voltar para a sala. Quando estava prestes a entrar, a atenção se voltou para Yu-geon, que já estava com a mochila nas costas e pronto para sair. Com um tom seco, Yu-geon declarou que não tinha mais nada a dizer. Ele insinuou que, pelo comportamento dos colegas, a ideia de a imagem perfeita de Lee mudar provavelmente era algo assustador até mesmo para ele. Suas palavras provocaram uma onda de curiosidade entre os alunos, que começaram a questionar o que ele queria dizer com aquilo e por que estava pegando sua mochila. Yu-geon, já perdendo a paciência, respondeu com irritação, elevando a voz enquanto se explicava. Ele gritou que, de qualquer forma, os outros já não gostavam dele, então seria melhor simplesmente ir para casa. Sem esperar por uma reação, começou a se dirigir para a saída, claramente frustrado. Os alunos, por sua vez, reclamaram da atitude de Yu-geon, comentando sobre como ele era mal-humorado e difícil de lidar. Yu-geon saiu da sala visivelmente irritado, seus passos pesados ecoando pelo corredor. Assim que passou pela porta, ele percebeu Lee encostado na parede, com a expressão tranquila de sempre. Lee, em um tom calmo, comentou algo que reforçava o que havia dito anteriormente, de que seria melhor não ter falado para os outros. A reação de Yu-geon foi imediata e cheia de raiva. Ele lançou um olhar ainda mais estressado para Lee e o xingou sem hesitar, antes de continuar caminhando, pisoteando o chão com força. Lee permaneceu onde estava, observando Yu-geon se afastar, sua postura furiosa contrastando com o silêncio do corredor. Enquanto assistia à cena, um leve sorriso surgiu no rosto de Lee, mas logo ele desviou o olhar e se perdeu em seus pensamentos. Lee refletia consigo mesmo, arrependido de como havia lidado com a situação. Ele se perguntava por que não havia sido capaz de expressar o que realmente sentia, em vez de reagir daquela forma distante. Ele refletia que talvez tivesse sido melhor expressar algo semelhante a nunca ter desejado que a situação tomasse aquele rumo. No entanto, reconheceu que desde o começo, não era como se ele e Yu-geon tivessem um relacionamento a ser consertado. Agora, a distância entre eles parecia ainda maior, e Lee sentia que nem mesmo era capaz de falar com Yu-geon novamente. De algum jeito, essa percepção o magoava mais do que ele esperava. Enquanto sua mente divagava, Lee lembrou-se de como sua mãe provavelmente reagiria se soubesse de tudo. Ele imaginava que ela lhe daria todo tipo de sugestão estranha, tentando resolver algo que parecia não ter solução. No entanto, por mais que a situação parecesse sem sentido e as preocupações de Lee
soassem distantes, ninguém poderia prever o rumo que suas vidas tomariam. Quem imaginaria que, algum dia, as coisas acabariam de uma forma completamente inesperada? Com Yoo-geon no colo de Lee, os dois claramente corados. Em um momento tão improvável quanto inevitável, algum tempo depois, Yoo-geon chegou em casa, ainda carregando a irritação do dia. Assim que entrou, jogou a mochila de qualquer jeito no chão e começou a se preparar para deitar. Ele se jogou na cama com o rosto enterrado no colchão e soltou um longo suspiro cansado, reclamando para si mesmo sobre o quanto estava estressado. Enquanto tentava relaxar, imagens distorcidas começaram a se formar em sua mente, lembranças misturadas com sua própria percepção alterada dos acontecimentos. Ele se lembrava de Lee, imaginando-o com um olhar de superioridade, dizendo coisas que ressoavam como críticas. Foi por isso que eu te disse para não contar para eles. Agora você viu o que acontece quando é ambicioso sem pensar nas consequências. É vergonhoso subestimar os laços entre vizinhos. Essas palavras imaginárias só alimentaram a raiva de Yoo-geon. Com a fronha da cama entre os dentes, ele a mordeu com força, tentando aliviar a frustração. Em seus pensamentos, ele resmungava que não se importava se todos estavam contra ele ou em um complô. O que realmente o irritava era o olhar de desprezo que ele sentia vindo de Lee, algo que parecia impossível de ignorar. Deitado na cama, com uma das mãos espalmadas sobre o colchão, sua raiva gradualmente começou a dar lugar a uma tristeza silenciosa. Com o olhar abatido, ele continuou a pensar sobre o que havia acontecido. Agora que havia causado um problema tão grande, sentia que Lee e os outros colegas de turma provavelmente ficariam de olho nele. O peso de suas ações começava a cair sobre seus ombros, deixando-o ainda mais desgastado. Enquanto Yoo-geon estava imerso em seus pensamentos, sua mãe entrou no quarto chamando sua atenção. Ela perguntou casualmente o que ele queria para o jantar, mas logo percebeu algo estranho e o questionou sobre o que ele estava fazendo no chão. Preocupada, ela perguntou se ele estava se sentindo doente. Com um tom tranquilo, Yoo-geon respondeu que não estava doente, mas explicou que achava que, se deitasse na cama, não conseguiria mais sair dela. Ele também disse que não tinha fome e que não queria jantar, afirmando que estava satisfeito. Sua mãe, no entanto, pareceu um pouco desapontada, pois havia planejado fazer frango para o jantar. Ainda assim, ela comentou que, em vez disso, poderiam comer algo mais simples, como repolho. Aproveitando o momento, ela perguntou a Yoo-geon sobre um amigo dele, querendo saber o que ele tinha dito naquele dia. Confuso, Yoo-geon perguntou a que amigo ela estava se referindo. Sua mãe então explicou que estava falando do amigo que morava no mesmo andar do prédio e mencionou que ele havia levado bolo de arroz para ele no dia anterior. As palavras de sua mãe fizeram Yoo-geon se lembrar da situação e ele ficou pensativo. Em silêncio, ele refletiu sobre o que havia acontecido. Na verdade, ele não tinha entregue o bolo de arroz a Lee. Em vez disso, havia escondido os bolos dentro de uma gaveta para evitar lidar com a situação. A lembrança trouxe um misto de irritação e constrangimento para Yoo-geon, enquanto ele tentava mudar o foco de seus pensamentos. Sem querer contar a verdade para sua mãe, Yoo-geon decidiu inventar uma resposta e disse que o amigo havia achado os bolinhos deliciosos. Sua mãe, imediatamente empolgada com a notícia, sorriu com entusiasmo. Ela disse que estava feliz por saber disso, pois tinha ficado preocupada que ele não gostasse, já que ela mesma tinha feito os bolinhos. Surpreso, Yoo-geon questionou se realmente era ela quem os havia preparado. Ainda animada, sua mãe explicou que havia comprado os ingredientes e preparado os bolinhos enquanto ele estava na escola. Ela comentou que preferiu fazer tudo sozinha, pois queria colocar um toque de sinceridade no presente, como uma forma de pedir que fossem bons para ele. Além disso, ela admitiu que não tinha muito o que fazer naquele momento e resolveu se ocupar. Enquanto ouvia, Yoo-geon refletiu em silêncio. Ele pensou que, embora a intenção de sua mãe fosse genuína e doce, o que ela esperava alcançar não havia funcionado. Mesmo assim, a sinceridade dela era o que realmente importava. Antes de sair do quarto, sua mãe avisou que prepararia um pouco de sopa de repolho e sugeriu que ele descansasse um pouco. Yoo-geon concordou com um aceno e esperou até que ela saísse. Assim que ficou sozinho, ele abriu a gaveta, onde havia escondido os bolinhos. Ao ver a caixa intacta, sentiu uma mistura de culpa e determinação. Ele decidiu que não iria decepcionar sua mãe e resolveu comer todos os bolinhos. No entanto, ao dar as primeiras mordidas, percebeu algo estranho.
O gosto indicava que os bolinhos talvez estivessem estragados. A expressão de Yu-geon ficou confusa, e ele se perguntou se teria que continuar comendo, mesmo diante daquela situação, para honrar o esforço de sua mãe. No dia seguinte, na sala de aula, Yu-geon estava completamente abatido. Ele estava debruçado sobre a mesa, mal conseguindo se mover, enquanto pensamentos de arrependimento o consumiam. Ele refletia sobre como havia se colocado naquela situação e lamentava internamente, pensando que deveria simplesmente ter jogado os bolinhos fora. Agora, percebia que havia comido à toa, mesmo sabendo que eles poderiam estar estragados, tudo por causa do esforço de sua mãe. Nam Sae-young, observando o estado de Yu-geon, notou sua expressão cansada e abatida. Em silêncio, ele concluiu que Yu-geon provavelmente estava deprimido por causa do que tinha acontecido no dia anterior. Enquanto isso, Lee se aproximou da mesa de Yu-geon, percebendo sua postura estranha. Com a cabeça levemente inclinada para o lado, ele o olhou com curiosidade e perguntou se Yu-geon estava se sentindo mal. Ele comentou que Yu-geon estava deitado daquela forma há algum tempo, sem se mexer, o que parecia incomum. Ao ver a interação, Nam Sae-young começou a pensar se a presença de Lee não era exatamente o motivo do estado de Yu-geon. Ele se perguntou se a proximidade de Lee, em vez de ajudar, não agravava ainda mais a situação, considerando os eventos recentes. Yu-geon, por sua vez, ainda deitado e sem muita energia, virou-se lentamente para o lado. Sem olhar diretamente para Lee, ele respondeu de forma fria e direta, culpando-o pela situação. Suas palavras foram breves, mas carregadas de ressentimento, deixando claro que, em sua mente, toda a culpa pelo que estava passando recaía sobre Lee. Lee tentou continuar a conversa com Yu-geon, sugerindo que eles poderiam conversar um pouco, caso ele estivesse se sentindo melhor. No entanto, antes que pudesse terminar suas palavras, Nam Sae-young rapidamente se aproximou e, em um movimento repentino, tampou a boca de Lee para impedir que ele dissesse mais alguma coisa. Com uma expressão irritada, Nam Sae-young sussurrou para Lee, em tom reprovador, dizendo que ele não deveria estar provocando alguém que claramente estava se sentindo tão deprimido. Ele comentou que tudo dependia do momento certo, e aquele definitivamente não era o caso. Logo em seguida, ainda segurando a boca de Lee, Nam Sae-young continuou, mas agora com um tom de desespero. Ele reclamou que, enquanto Lee podia se afastar quando quisesse, ele não tinha essa sorte, já que sentava perto de Yu-geon todos os dias. Para Nam Sae-young, Yu-geon era como um travesseiro cheio de espinhos, e estar próximo dele era sufocante, como ser constantemente envolvido por uma energia ruim. Enquanto isso, Yu-geon permanecia deitado na mesa, imóvel, mas completamente consciente do que estava acontecendo. Em seus pensamentos, ele reclamava em silêncio, irritado com o que ouvia. Ele sabia exatamente o que Nam Sae-young estava dizendo, e considerava os dois idiotas por acharem que ele não podia ouvir a conversa. Os outros alunos na sala começaram a comentar em voz alta sobre a situação. Alguns questionavam por que Lee ainda se importava com Yu-geon, chamando-o de alguém que havia apunhalado Lee pelas costas. Eles sugeriram que Yu-geon estava apenas fingindo, envergonhado por ter tentado difamar Lee e falhado. No entanto, outro aluno tentou amenizar a situação, defendendo que Lee estava agindo de maneira adequada e que seu timing havia sido perfeito. Parecia que para alguns, Lee estava simplesmente sendo justo, mesmo diante do que Yu-geon havia feito. Enquanto isso, Yu-geon continuava debruçado sobre a mesa, ouvindo cada palavra que era dita. Em seus pensamentos, a raiva começava a crescer. Ele reclamava internamente sobre como os outros estavam praticamente fazendo bullying com ele em voz alta, sem qualquer tentativa de disfarçar. Lee, por sua vez, parecia um pouco abatido com toda a situação. Com um tom mais sério, ele declarou que queria ouvir todos e saber o que realmente pensavam. A declaração chamou a atenção dos outros alunos, que começaram a se aproximar de Lee, claramente ansiosos para falar e expressar suas opiniões. De longe, Yu-geon observava a movimentação ao redor de Lee. Ele começou a pensar com amargura sobre a atitude de Lee. Em seus pensamentos, acusava Lee de ser um snob falso. Para Yu-geon, toda aquela cena parecia calculada. Ele achava que Lee havia falado com ele de propósito, na frente de todos, apenas para criar aquele tipo de atmosfera onde os outros o venerassem. Yu-geon sentia que o lado obscuro de Lee estava finalmente se revelando.
e isso só aumentava sua frustração. Yu-Geon começou a se sentir mal, e a náusea tomou conta dele, enquanto seus pensamentos se enchiam de irritação. Ele refletia sobre como já estava se sentindo enjoado desde antes, mas a presença e a atitude de Lee pareciam piorar ainda mais seu estado. Sentia o estômago revirar a cada segundo, e isso o deixava ainda mais desconfortável. Em sua mente, Yu-Geon ponderava sobre suas opções. Ele sabia que sair mais cedo seria complicado, já que tinha faltado vários dias recentemente. Com isso em mente, decidiu que talvez fosse melhor esperar até o horário do almoço para ir até a enfermaria. Lá, ele poderia descansar um pouco e, quem sabe, aliviar aquele mal-estar. Enquanto Yu-Geon tentava disfarçar seu estado, Lee, que estava atento aos arredores, percebeu algo estranho. O comportamento de Yu-Geon chamou sua atenção, especialmente o jeito como ele parecia lutar contra uma ânsia de vômito. Curioso e talvez preocupado, Lee virou-se para olhar diretamente para ele. No entanto, Yu-Geon, notando o olhar de Lee, reagiu de imediato. Ele desviou o rosto rapidamente, evitando qualquer contato visual. Era como se quisesse deixar claro que não estava interessado em interagir, nem mesmo em deixar que Lee percebesse o quão mal ele estava. A sala permaneceu tensa, enquanto Yu-Geon fazia de tudo para não demonstrar sua fraqueza diante de Lee e dos outros. No horário de almoço, Yu-Geon caminhava pelos corredores, tentando chegar até a enfermaria. No entanto, seu estado de saúde estava cada vez pior, e cada passo parecia um desafio insuperável. Ele se apoiava nas paredes para não cair, mal conseguindo se manter de pé. Em meio ao esforço, reclamava em seus pensamentos sobre como era difícil sequer alcançar a enfermaria. Ele refletia frustrado sobre o fato de a enfermaria estar localizada no primeiro andar, o que tornava o caminho ainda mais longo e cansativo. Com a visão turva, Yu-Geon olhou para os corredores à sua frente, agora completamente vazios. Ele pensava aliviado que pelo menos ninguém estava por ali para vê-lo naquele estado, já que a maioria dos alunos havia corrido para a cafeteria durante o horário de almoço. Porém, seu corpo começou a fraquejar ainda mais. Sem forças, Yu-Geon acabou se abaixando, quase em colapso. Sua respiração estava pesada e ele começou a reconsiderar seus pensamentos. Enquanto permanecia ali, vulnerável e sem ninguém por perto, percebeu que talvez não estivesse tão aliviado assim por estar sozinho. Em meio à fraqueza, ele desejou que alguém o visse e o ajudasse, que o carregasse até a enfermaria. Ele precisava de uma pausa, de algum tipo de descanso, mas sabia que naquele momento dependia apenas de si mesmo para seguir em frente. Enquanto Yu-Geon permanecia abaixado, quase sem forças, Lee apareceu repentinamente atrás dele, chamando sua atenção. Sem hesitar, Lee perguntou se ele estava bem, fazendo Yu-Geon se surpreender com sua presença. Antes que Yu-Geon pudesse reagir, Lee sugeriu que ele parecia doente e ofereceu-se para levá-lo até a enfermaria, caso fosse para onde ele estava indo. A sugestão de Lee, no entanto, só irritou Yu-Geon ainda mais. Em um tom exaltado, ele gritou, questionando por que Lee estava ali vagando pelos corredores em vez de estar na cafeteria comendo como os outros. Lee, mantendo seu tom tranquilo, explicou que estava apenas pegando alguns cobertores. Isso só deixou Yu-Geon ainda mais irritado, fazendo com que ele voltasse a gritar, dizendo que nada deveria ser mais importante do que comer, especialmente durante o horário de almoço. Com calma, Lee continuou sua explicação, revelando que tinha trazido os cobertores para Yu-Geon. No entanto, ele hesitou em entregá-los diretamente, pois achava que os outros colegas poderiam não gostar da ideia. Então, ele estava tentando colocá-los discretamente na mesa de Yu-Geon, enquanto ninguém estava por perto. Yu-Geon, ainda confuso, questionou a lógica de toda a situação. Ele perguntou por que usaria um cobertor de uma origem desconhecida, como se aquilo não fizesse sentido algum para ele. A frustração e a confusão estavam evidentes em sua expressão, enquanto Lee permanecia parado, aparentemente imperturbável, observando a reação de Yu-Geon. Yu-Geon, ainda tremendo e claramente debilitado, tentou se levantar sozinho, mas seu corpo mal respondia. Enquanto lutava para se equilibrar, ele reclamou com irritação sobre como Lee era incrivelmente desagradável. Ele pediu que Lee parasse de fingir ser gentil com ele, deixando evidente sua frustração. Lee ouviu tudo em silêncio, sem responder imediatamente. Isso só incentivou Yu-Geon a continuar, agora murmurando, como se falasse mais para si mesmo do que para Lee.
Ele comentou que Lee não era desatento, então não entendia por que ele continuava tentando falar com ele. Se a intenção de Lee não era dificultar as coisas intencionalmente, Yu-geon questionou se seria por pena. Lee, sem perder a calma, se aproximou de Yu-geon e colocou a mão em seu ombro, oferecendo ajuda para levantá-lo. Com tranquilidade, ele explicou que não gostava de sentir pena de ninguém e admitiu que seu principal motivo para ajudar era porque, na verdade, se sentia envergonhado. Enquanto tocava o ombro de Yu-geon, Lee pensava consigo mesmo, lembrando-se de como Yu-geon odiava ser tocado. Ele imaginava que seria atingido novamente a qualquer momento, como já havia acontecido antes. Yu-geon, por sua vez, sem sequer olhar para Lee, admitiu em voz baixa que estava muito debilitado para se mover. Ele comentou que até mesmo a conversa com Lee estava sendo irritante naquele momento. Após uma pausa, Yu-geon finalmente se virou para Lee. Com o rosto levemente corado e claramente desconfortável, ele pediu ajuda de forma hesitante, como se aquilo fosse contra sua própria vontade. Ele pediu que Lee o ajudasse, apenas daquela vez. A atitude de Yu-geon surpreendeu Lee. Ele ficou visivelmente tocado pelo pedido, que parecia muito diferente do comportamento usual de Yu-geon. Com um sorriso, Lee concordou em ajudar e perguntou de forma animada se Yu-geon gostaria de subir em suas costas para que ele pudesse carregá-lo. Yu-geon, já prevendo o pior, rejeitou imediatamente a ideia. Ele explicou que seu estômago estava muito sensível e que, se fosse pressionado, provavelmente acabaria vomitando. Mesmo assim, Lee continuou a sugerir outras formas de ajudar, mas Yu-geon as negava uma a uma, tentando resistir ao máximo. No entanto, sem outras opções, ele acabou cedendo, aceitando a ajuda de Lee de maneira relutante. E foi assim que os dois acabaram naquela situação inusitada. Yu-geon estava no colo de Lee, com o rosto coberto pelas mãos, claramente tentando esconder o constrangimento. Enquanto Lee carregava Yu-geon, ele não parava de reclamar baixinho sobre como era vergonhoso ser carregado daquela forma na sua idade. Lee, por outro lado, também estava visivelmente corado. Ele respondeu destacando que, se Yu-geon estava envergonhado, ele mesmo se sentia ainda pior. Ele apontou que Yu-geon havia escondido o rosto, como se isso fosse suficiente para evitar que alguém o reconhecesse. Lee comentou que, se seus colegas vissem aquela cena, ele, que não tinha nada para esconder, estaria ainda mais exposto. Yu-geon, como sempre, reagiu de forma irritada. Ele ordenou que Lee parasse de falar besteira e usasse aquela energia para se apressar antes que alguém os visse. Mesmo carregado, sua postura arrogante permanecia intacta, o que só fazia Lee reclamar mentalmente sobre como Yu-geon conseguia ser tão mandão mesmo pedindo ajuda. Enquanto eles tentavam passar despercebidos, alguns veteranos apareceram no corredor. Um deles reconheceu Lee e apontou para ele, chamando sua atenção. Com entusiasmo, um dos veteranos comentou que Lee era o aluno do primeiro ano de quem já tinham ouvido falar. A interação pegou Lee de surpresa, e ele ficou visivelmente desconfortável com a abordagem. Yu-geon, percebendo a situação, entrou em alerta. Em seus pensamentos, ele sabia que a situação havia ficado ainda mais complicada, e que a única solução naquele momento era permanecer completamente quieto. Ele precisava evitar chamar a atenção de qualquer forma, mesmo que sua posição atual fosse tudo menos discreta. Com um sorriso sem graça, Lee confirmou para os veteranos que ele era, de fato, o aluno que eles reconheceram. Um deles comentou que tinham tirado uma foto juntos no dia anterior, tentando puxar assunto. Logo, uma das alunas ao lado notou a pessoa no colo de Lee e perguntou, curiosa, se era alguém doente. Lee, ainda desconfortável com a situação, respondeu de forma apreensiva, chamando-os respeitosamente de Sun-bi. Ele explicou que estava apenas ajudando um colega que não estava se sentindo bem e o levando até a enfermaria. Os veteranos, no entanto, não perderam a oportunidade de brincar com a cena. Em um tom descontraído, eles começaram a insinuar que Lee e a pessoa que ele carregava não eram apenas colegas. Um deles comentou que a forma como Lee carregava a pessoa, como se fosse uma princesa, parecia algo mais íntimo. Outro sugeriu que poderia ser sua namorada ou talvez até um caso. Lee tentou manter o controle, rindo sem graça e rapidamente afirmando que era apenas um colega de classe. Enquanto isso, Yu-geon, ainda escondido debaixo do cobertor, se remexia inquieto. Em seus pensamentos, ele reclamava sobre como a situação tinha perdido completamente o foco. Ele se perguntava por que estavam fazendo tantas perguntas irrelevantes quando havia claramente uma pessoa doente ali. A conversa entre os veteranos continuou, com um deles apontando que algo parecia estranho.
Eles começaram a desconfiar, perguntando se não era um cara no colo de Lee. Um dos amigos deles tentou acalmar a situação, afirmando que não era apropriado sair por aí dizendo coisas desse tipo. Ele comentou que nos dias de hoje, muitas garotas também usavam calças, e que isso não provava nada. Enquanto isso, Lee suava de nervosismo, sem saber como responder. Ele começou a pensar que talvez fosse melhor deixar que os veteranos assumissem que era uma garota, em vez de piorar a situação, revelando que era Yoo Ji-on. Por fim, o amigo que tentava amenizar a situação insistiu para que os outros parassem com as especulações e deixassem Lee seguir seu caminho. Ele destacou que, afinal, havia alguém doente ali e que era melhor que eles não ficassem perdendo tempo. Enquanto Lee continuava carregando Yoo-geon, ele sentiu algo puxar sua gravata de repente. Era Yoo-geon, que a agarrou com firmeza, como se quisesse dizer algo. O gesto fez Lee entrar em alerta e ele imediatamente ficou preocupado. Com uma expressão ansiosa, Lee tentou entender o que estava acontecendo. Ele perguntou se Yoo Ji-on estava sentindo muita dor e tentou justificar que só estava cumprimentando os veteranos antes de seguir para a enfermaria. Porém, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Lee baixou o tom de voz para um sussurro. Ele pediu para Yoo Ji-on não deixar que os veteranos descobrissem algo, ainda incerto sobre como lidar com a situação. No entanto, o gesto de Yoo-geon não fazia sentido para Lee, que, apreensivo, começou a suar frio, tentando decifrar o que ele estava tentando comunicar. Foi então que Yoo-geon, em um tom baixo, mas firme, revelou a razão por trás de sua inquietação. Ele disse que um dos veteranos era seu Hyung. A palavra, usada por homens para se referir a outros homens mais velhos, como irmãos ou amigos próximos, deixou Lee ainda mais surpreso. A informação inesperada fazia a situação parecer ainda mais delicada. Enquanto isso, o veterano que aparentemente era o Hyung de Yoo-geon parecia relaxado, alheio à atenção no ar. Ele estava bebendo um suco com calma e, em um tom despreocupado, comentou que não importava quem estava namorando quem. Ele sugeriu que deveriam deixar as coisas de lado e aproveitar para descansar. Yoo-geon, por outro lado, permaneceu quieto, ainda escondido, enquanto Lee tentava manter a calma. A situação parecia se estabilizar um pouco, mas Lee sabia que qualquer movimento ou palavra errada poderia tornar tudo ainda mais complicado. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.